Não, quer? Vou te Já tá, eu te dou, quer? Quer? acho que começou, né, a gravação? Começou a gravação. Tá. Próximo caso de destaque é de relatoria do Dr. Calil. O número CIS-MP é o 14-0373-0000-101/2023, dígito 0. O número C de origem é o 29-0001-0011-696-2023, dígito 33. Promotoria de Justiça de Penápolis, relatoria Dr. Antônio Calil Filho. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, com a palavra, o eminente relator, doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Na verdade, esse é um caso de turma que eu trouxe, porque ao final eu faço um pedido de remessa de cópias à Corregedoria do Ministério Público. É um caso que já está prescrito, é um caso que ocorreu há 30 anos e, como não foi tomada providência, não se sabe, é possível até que a questão já tenha sido resolvida, mas eu entendi que, como não houve resposta a um comando aqui do Conselho Superior, deveriam ser remetidas cópias à Corregedoria. Então, vou ler aqui o voto. Inquérito civil instaurado para apurar degradação ambiental decorrente de queimada na Fazenda Recreio, no município de Avanhandava. Em 31 de maio de 1995, o Egrégio Conselho Superior rejeitou a promoção de arquivamento, determinando-se a designação de substituto automático para a propositura de ação civil pública. Da nova promoção de arquivamento e da certidão dos anos de 2023 e 2022, consta que a Promotoria de Justiça de Origem não tem ciência de ter sido a ação proposta ou não, porquanto foi encontrada apenas uma minuta sem protocolo e sem assinatura. Passados cerca de 30 anos do fato, o inquérito perdeu seu objeto, razão pela qual se homologa a promoção de arquivamento, sem prejuízo, determina-se a remessa integral dos autos à Corregedoria Geral do Ministério Público para a ciência e a adoção de medidas porventura necessárias. Esse era um caso de queimada de cana em fazenda, em que o relator foi o doutor Luiz Antônio Guimarães Marrei, e ele rejeitou a promoção de arquivamento, que foi depois convalidada pelo Egrégio Conselho, determinando a propositura de ação civil, e não se tem notícia do que houve de lá para cá, sobrevindo uma nova promoção de arquivamento, que agora estou concordando com a homologação com essa observação de remessa de cópias para se apurar o que ocorreu. Então, é nesse sentido que eu me manifesto. Muito obrigado, doutor Calil. Eu indago se alguém é contra o voto do doutor Antônio Calil. Podemos aprovar em bloco? Então, aprovado por unanimidade o excelente voto do nobre relator, doutor Antônio Calil Filho. Doutora Tatiana, o próximo destaque. Próximo destaque também é de relatoria do Dr. Antônio Carlos da Ponte, é o número CIS-MP 14-1139-0000-561/2021, dígito 9. O número C de origem é o 29-0001-0223-145-2021, dígito 45, Promotoria de Justiça de Louveira, relatoria Dr. Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Por gentileza, com a palavra, o nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, senhor presidente. Esse caso eu desloquei para análise do plenário, porque me parece uma situação muito grave em que as determinações do Conselho elas foram desconsideradas pelo promotor designado. É a segunda vez que esse caso veio a julgamento. É um caso de Louveira, em que, na primeira vez que nós analisamos, nós convertemos o julgamento em diligência, porque os guardas civis municipais, eles estavam exercendo atividades privativas da Polícia Civil, estavam realizando investigações, campanas, eles estavam realizando escolta de presos, e na primeira avaliação que nós fizemos, eu me recordo que na ocasião o doutor Bonilha ainda sugeriu que os autos que cópias fossem encaminhadas à corregedoria, mas nós entendemos por bem que naquele momento talvez o ideal seria designar um promotor automático ou substituto automático para que a questão fosse solucionada. Foi designado substituto automático, ele cumpriu as recomendações do conselho, expediu 2 recomendações, dizendo que isso não poderia mais acontecer. O prefeito acolheu, assim como acolheu o delegado de polícia.
Aí vem o promotor designado, ele requer o arquivamento parcial dos autos, porque era um pedido de arquivamento parcial, dizendo que ele cumpriu as determinações do conselho, expedindo as recomendações. Todavia, ele oficia em seguida ao prefeito e ao delegado, dizendo que a posição que o conselho tinha condenado, ela estava correta. Ou seja, que eles deviam continuar mesmo procedendo dessa forma, realizando investigações. Quando eu recebi os autos, eu achei um negócio estranho. Falei, eu preciso dar pelo menos para o promotor a oportunidade de se manifestar. E por uma razão também, o arquivamento feito pelo promotor designado é cópia integral do arquivamento feito pelo primeiro promotor. Ele apanhou o arquivo, transcreveu integralmente. Aí pedi para que ele se manifestasse. E aí ele vem e diz o seguinte, que ele acolheu a decisão do conselho, mas ele acha que está certo o primeiro promotor, não é? Que era uma hipótese, efetivamente, de prestigiar a autoridade policial. Então, diante desse quadro, eu estou trazendo aqui a análise e avaliação dos colegas, o caso. Eu vou ler a ementa que foi elaborada. Inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade no âmbito da Prefeitura Municipal de Louveira, consistente na utilização indevida de veículo pertencente à Guarda Municipal. Informação de que, no curso do feito, a investigação dirigiu-se a outro escopo, sem o necessário aditamento da portaria inicial, e veio a recair sobre o convênio firmado entre a Prefeitura e a Polícia Civil, e também versando sobre o respectivo plano de trabalho. Diligências realizadas, esclarecimentos prestados, arquivamento parcial. Quanto às irregularidades do convênio e o respectivo plano de trabalho, bem como em relação à atuação da autoridade policial quanto a tais atos, este Conselho Superior converteu o julgamento em diligência, com determinação de designação de promotor de justiça substituto automático, na medida em que forem identificados indícios concretos de desvio de função de servidores públicos. Segundo restou apurado, a Prefeitura Municipal de Louveira e a Polícia Civil não vinham cumprido devidamente o convênio firmado, notadamente em face da inobservância do previsto no plano de trabalho. Os guardas civis deveriam exercer funções meramente administrativas, como serviços de escrituração de livros, atendimento ao público, registro de RDOs, escrituração de inquéritos policiais e digitação de relatórios policiais na Delegacia de Polícia de Louveira, não lhe sendo facultado, por absoluta ausência de permissivo legal, a prática de atos privativos da polícia, como diligências policiais, escoltas policiais, entre outras medidas que vinham acontecendo. Em razão da determinação deste Conselho Superior, foram expedidas recomendações à autoridade policial de Louveira e ao chefe do Executivo Municipal, as quais foram acolhidas integralmente pelas autoridades municipais. Diante disso, eu estou homologando a promoção parcial de arquivamento diante da observância das recomendações por parte das autoridades envolvidas. Todavia, como o promotor depois mandou o ofício dizendo que o que estava certo era aquilo que violava a lei, sem prejuízo, eu estou encaminhando cópias de todos os expedientes à Corregedoria Geral do Ministério Público, para conhecimento e eventual adoção de providências em face do doutor promotor de justiça designado, que, não obstante a postura assumida pelas autoridades do município de Louveira, desautorizou as determinações desse Conselho Superior. O histórico desse caso também é um histórico inacreditável, porque uma promotora de justiça substituta estava atuando no feito e, quando ela assumiu a presidência do inquérito civil, ela vem e diz o seguinte: olha, a Guarda Municipal não pode realizar atividades próprias da Polícia Civil. O promotor de Louveira inicial, ele avoca o inquérito civil, faz uma reunião
com a autoridade policial e com representantes da prefeitura e desautoriza a promotora, não é? E aí o conselho manda voltar os autos, serem feitas as recomendações, elas são feitas, as autoridades cumprem as recomendações e o promotor designado manda ofício dizendo que está correto o procedimento inicial. Além do que, realiza novo arquivamento, tomando por base uma cópia literal do primeiro arquivamento. Isso não é possível, não é? Com todo o respeito, me parece que não é razoável. Então, me parece que é caso da Corregedoria, sim, tomar conhecimento dos fatos e proceder à apuração. Eu lastimo profundamente esse desfecho. Em 35 anos de carreira, eu posso contar nos dedos de uma só mão, e vão sobrar vários dedos, quantas foram as vezes que eu oficiei a Corregedoria. Mas aqui a situação é uma situação inacreditável, não é? Então, é nesse sentido que é o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu indago, doutor Said Maslum, por gentileza. De fato, é um caso bastante bizarro, não é? Também nunca vi nada semelhante. Mas agora eu fiquei numa dúvida, doutor Ponte. Se o promotor, antes de encaminhar para o conselho os autos, ele expediu um ofício dizendo que, olha, volta tudo, o que estava sendo feito estava certo, e não o que o conselho determinou. Não seria o caso, então, de rejeitar a promoção de arquivamento diante desse ofício? Porque, veja, a última recomendação que esses órgãos têm é contrária ao que foi deliberado pelo Conselho. Ou seja, eles vão, diante do ofício do promotor, vão continuar fazendo o que não deveriam. E aí eu fiquei nessa dúvida, doutor Ponte. Eu também fiquei quando eu li os autos, não é? Essa foi uma dúvida que também me acometeu. Mas o que é interessante aqui é que a autoridade policial e o prefeito, eles concordaram. E vieram e disseram o seguinte, olha, nós cumprimos integralmente o que foi determinado pelo Conselho. Aí vem o promotor, ele apanha o arquivo anterior, porque o arquivo anterior é transcrito integralmente, e no final do arquivo anterior havia a defesa da legalidade daquilo que a promotora substituta tinha apontado como ilegal. E ele determina novamente a expedição de ofício, desautorizando o que foi feito pelo próprio Conselho Superior. Agora, diante do encaminhamento dos autos a ele, o que eu esperava é que ele viesse e dissesse o seguinte, olha, houve um equívoco da minha parte, não é? Então eu vou tomar as providências para que essa situação não perdure, mas não. Ele vem e sustenta o seguinte, não é porque eu sou longa-manos do Conselho que eu sou obrigado a concordar com as determinações do Conselho, não é? Acho que a providência inicial ela estava correta. Como precisa ter um desfecho essa situação, e as autoridades elas acolheram as recomendações do Conselho, eu entendi por bem colocar que nós homologamos parcialmente o pedido de arquivamento, continua no remanescente, só que agora a Corregedoria tem que atuar, não é? Ela tem que analisar a situação lá atrás, em que o inquérito de uma promotora substituta foi avocado indevidamente, e essa segunda situação em que a determinação do Conselho ela é simplesmente ignorada, quando as próprias autoridades elas entendem por bem acolher o que foi determinado pelo Conselho. Então, foi por isso que eu fiz esse desfecho. E eu não faço menção a esses esclarecimentos que eu estou prestando agora aos colegas, justamente dentro de um contexto para preservar, dentro do possível, não é? Uma decisão que é uma decisão de homologação, de um arquivamento parcial, da necessidade de tomada de providências por parte da Corregedoria. Então, foi por isso que eu optei por esse caminho. Ok, tá certo. Pois não. Mais alguém deseja? Sim. Doutor Pois não, Ponte, doutora. só um esclarecimento. Esse foi o substituto automático designado para fazer aquelas diligências. Ele assim procedeu. Exatamente, doutora Tatiana. O que ele fez? Ele expediu as duas recomendações que o Conselho determinou, e aí o que ele faz? Ele faz um relatório, na hora da fundamentação,
ele pega o arquivo do promotor anterior e lança o arquivo do promotor anterior e oficia novamente. Quando eu li aquilo, eu falei, não, deve ter havido um equívoco, não é? Eu acho que é razoável aí militar em favor do colega a dúvida. Eu, antes de submeter isso ao conselho, eu pedi para que voltasse os autos, para que o promotor esclarecesse por que o arquivamento ele se dava nos mesmos termos do anterior. Aí ele vem e diz que expediu as recomendações e que ele pensa de forma contrária e acha que o que o promotor anterior fez tinha que ser efetivamente prestigiado. Por isso que ele mandou os ofícios. Aí não tem jeito. Nós temos dois caminhos, né? Ou nós oficiamos a corregedoria para adoção de providências, porque isso é muito grave, não é? Ou, infelizmente, nós vamos ter as decisões do Conselho sendo simplesmente ignoradas. Então, foi nesse sentido que eu acabei me posicionando. Mas ele acabou desfazendo da decisão. Sim, na prática, sim. Eu acho que é caso de mandar de volta, fala, não, você vai mandar de novo o ofício para lá dizendo que não é para fazer daquele jeito. Mas aí que está, doutor Saad, o que é mais triste nessa história toda é que o delegado de polícia e o prefeito já tiveram oportunidade de reiterar que estão cumprindo o que foi determinado pelo Conselho. Que coisa, gente. Então, o problema não é em relação às autoridades locais, o problema está sendo em função de uma questão objetiva. O Conselho ousou, não é? A verdade é essa, ousou, na verdade, não acolher o posicionamento que estava sendo adotado lá em Noveira. Essa foi a grande questão. Não é? Isso é grave, hein? Isso é muito grave. Muito bem. Alguém é contra o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte? Podemos aprovar, então? Sim. Então, aprovado por unanimidade o magnífico voto do nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana, qual o próximo julgamento? Sim, o próximo julgamento é um voto vista, pedido pelo Dr. Saad Maslum. O número CIS-MP é o 14-0309-000-1275, 2020, dígito 9. O SEI de origem é o 290001, 0085198, de 2020, dígito 11. Promotoria de Justiça de Jacareí, e o senhor, doutor João, foi o relator desse voto. Então, eu transfiro a presidência, então, nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Obrigado, doutor João. Eu voto o voto divergente, né, do doutor Saad Maslum. Sim, eu estou apresentando um voto divergente. Voto vista, desculpe. Voto vista. Voto vista. Com a palavra, doutor Saad. Ok, obrigado. Bom, respeitado o entendimento do eminente conselheiro relator, doutor João Machado de Araújo Neto, pelo meu voto, rejeito a promoção de arquivamento e proponho a conversão do julgamento em diligência. Adotando o relatório do digno conselheiro relator, ressalto que este inquérito civil apura eventual descumprimento de legislação que determina recuo mínimo entre bomba de combustíveis e calçada pelo alto posto 7 Estrelas, localizado na confluência da Avenida São João e Avenida Santa Helena, na cidade de Jacareí. O meu voto ele tem um erro aqui, eu coloquei promotoria de Jundiaí, tá? Então eu vou fazer depois a retificação. Dentre outras irregularidades apontadas na representação inicial, bem como nas demais que se seguiram em complementação. O Centro de Apoio à Execução, o CAEX, mediante elaboração de parecer técnico, concluiu que as obras necessárias à adequação urbanística do estabelecimento comercial foram completamente executadas, seguindo a legislação pertinente. O município de Jacareí, ou Trocim, atestou a regularidade do estabelecimento comercial representado. Acresço também ao relatório que o noticiante Marco Antônio da Silva, que é engenheiro mecânico, encaminhou para juntada aos autos um relatório contendo o histórico de irregularidades do posto de combustíveis da rede 7 Estrelas em Jacareí, inclusive fotografias e esboços. Em resumo, o noticiante alega que a calçada ao redor do posto 7 Estrelas tinha uma inclinação de 2% antes da instalação do posto,
mas o proprietário alterou indevidamente a inclinação para facilitar o acesso dos veículos, transformando a calçada em um plano inclinado de 10%. Isso desrespeitaria a norma NBR 9050/2020 e decreto municipal que estabelece uma inclinação máxima de 3% para a mobilidade segura de cadeirantes. 2. Um totem de propaganda foi instalado. Eu estou lendo aqui em resumo o que o noticiante alega durante o decorrer, porque ele foi juntando outras representações que foram sendo todas elas acolhidas pela promotoria, que já havia instaurado um inquérito civil para apurar um fato específico, dentre outras irregularidades. Item 2. Um totem de propaganda foi instalado na calçada e está prejudicando a visibilidade dos pedestres ao atravessar a esquina, especialmente os cadeirantes, e ferindo o artigo 5º do Decreto 742, de 17 de abril de 2019. Mesmo que a calçada tenha mais de 1,20 m, alega ele, a instalação deste totem no espaço restante não é justificável, pois faz parte da calçada que foi desfigurada pelo dono do posto. O autor também destaca que qualquer propaganda ou informação de preços de combustíveis feita pelo posto deveria ficar restrita aos limites de sua propriedade. A rampa de acesso à calçada está de frente para uma... Item 3. A rampa de acesso à calçada está de frente para uma barreira de concreto, o que prejudica a movimentação dos cadeirantes e também desrespeita a norma NBR 9050/2020. Item 4. Por fim, segue o noticiante. Uma faixa amarela que contorna o posto é considerada uma ilegalidade e desvio de conduta da administração pública, pois cede parte da calçada para beneficiar uma empresa privada. Nos termos do voto do eminente relator, mostram-se suficientes as informações apresentadas e as medidas adotadas, tornando desnecessárias novas providências ministeriais no momento, ressalvada a reabertura de procedimento caso sobrevenham novos elementos de convicção. Nessas condições, manteve-se o arquivamento do inquérito por seus próprios fundamentos, diante do caso concreto. Pois bem, em nosso ver, necessário converter-se o julgamento em diligência, e eu vou explicar por quê. Ao todo, 5 pareceres técnicos foram elaborados pelo Centro de Apoio à Execução, CAEX, para verificação do efetivo cumprimento da legislação urbanística e de segurança no posto de combustível. No primeiro deles, realizado em 8 de novembro de 2021 e baseado nos documentos e informações até então apresentados, constatou-se, no que aqui interessa, diante das considerações finais levantadas pelo noticiante, constatou o seguinte: a calçada de pedestres ao entorno do posto de combustível é demarcada por faixa contínua amarela e possui em seu ponto crítico faixa livre com largura mínima de 1,30 m, possuindo em maioria de seu trecho, largura de 1,50 m, em consonância com o Decreto Municipal número 742 de 2019, referente aos padrões e especificações para a construção, reconstrução e conservação dos passeios públicos no município de Jacareí, que determina largura da faixa livre de 1,20 m. Tem fotografias do CAEX aqui demonstrando isso. Digo eu, neste ponto, como se vê, o CAEX apurou a regularidade da faixa contínua amarela no entorno do posto de combustível. Isto não significa que a municipalidade tenha cedido parte da calçada para beneficiar a empresa, como alega o noticiante. Houve, sim, apenas a delimitação do espaço mínimo necessário para a calçada de pedestres. Portanto, em relação à calçada de pedestres, a largura mínima constatada de 1,30 m atende à NBR 9050, que trata sobre a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, especificamente ao item 6.12.3 da norma, devendo apresentar faixa livre com largura mínima de 1,20 m destinada à circulação de pedestres. Em parecer complementar realizado em 18 de março de 2022, o CAEX constatou a regularização de várias pendências que indicaram anteriormente. Assim, por exemplo, na esquina entre a Avenida São João e Rua Santa Helena, foram instaladas grades de proteção no limite da calçada, conforme previsto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 6, dispositivos auxiliares, item 9, dispositivos de proteção para pedestres ou ciclistas, onde, juntamente com a altura ideal das guias, auxilia na prevenção de
na prevenção que veículos invadam a calçada, como havia sido verificado no parecer anterior. Em 16 de maio de 2022, o CAEX apresentou mais um parecer complementar, que já é o terceiro. Pendências ainda existentes foram sanadas, conforme apurou o órgão auxiliar, dentre as quais o nivelamento da altura nos trechos em que houve alteração das guias. Nesses locais também foi realizada a adequação dos acessos das faixas de pedestres e instalação de piso tátil de alerta. O CAEX constatou também a instalação de dispositivos de bloqueio de veículo em calçada, nos termos previstos no item 9.3 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 6, dispositivos auxiliares, conforme sugerido em parecer anterior, aumentando assim a segurança de pedestres e evitando o acesso inapropriado de veículos nos locais onde as guias haviam sido alteradas. Em 30 de novembro de 2022, o CAEX apresentou o quarto parecer complementar. Em visita ao local, o CAEX constatou que houve readequação do posicionamento do piso tátil de alerta, distanciado desta vez a 50 centímetros da guia, conforme preconizado nas normas já referidas. Em 10 de janeiro de 2023, o CAEX apresentou o quinto parecer complementar, agora constatando a realização de adequações dos acessos das faixas de pedestres, com reinstalação do piso tátil com largura correta e inclinações de acordo com as normas pertinentes. Também constatou a execução de reparos quanto aos dispositivos de bloqueio de veículo em calçada, com reinstalação de cilindros, delimitadores e grades de proteção. Em suma, foram realizadas 5 verificações pelo CAEX, na maioria delas com visitas no local, conforme reportado nos pareceres e fotografias feitas também no local. Não obstante, realmente permanecem sem resposta 3 dos pontos abordados pelo noticiante, enumerados anteriormente, no início aqui do relatório deste voto, no relatório deste trabalho, nos itens 1, 2 e 3. 1. A calçada ao redor do posto 7 estrelas tinha uma inclinação de 2%, antes da instalação do posto, mas o proprietário alterou indevidamente a inclinação para facilitar o acesso dos veículos às bombas e aumentar a área de abastecimento, transformando a calçada em um plano inclinado de 10%. Isso desrespeitaria a norma 9050 NBR e decreto municipal que estabelece uma inclinação máxima de 3% para a mobilidade segura de cadeirantes. Não há, em qualquer um desses 5 pareceres, qualquer manifestação a respeito desse ponto. Item 2. Um totem de propaganda foi instalado na calçada e está prejudicando a visibilidade dos pedestres ao atravessarem a esquina, especialmente os cadeirantes, e ferindo o artigo 5º do Decreto 742. Mesmo que a calçada tenha mais de 1,20 m, alega, a instalação deste totem no espaço restante não é justificável, pois faz parte da calçada que foi desfigurada pelo dono do posto. O autor também destaca que qualquer propaganda ou informação de preço de combustíveis feita pelo posto deveria ficar restrita aos limites de sua propriedade. 3. A rampa de acesso à calçada está de frente para uma barreira de concreto, o que prejudica a movimentação dos cadeirantes e também diz respeito à norma NBR 9050. As fotografias mostram, aqui, principalmente nesse caso do item 3, que a rampa de acesso para cadeirantes ela já dá de cara para um concreto, onde está colocado ali uma propaganda sobre o preço. E realmente parece algo tão curto que me parece difícil até do cadeirante manobrar ali. Isso também não foi verificado pelo CAEX. Essas irregularidades realmente existem? Eu pergunto no meu voto. Prosseguem em desacordo com as normas referidas? Não há qualquer manifestação do CAEX a esse respeito. Assim, pelo meu voto, nos termos do artigo 102, parágrafo 1º da Resolução 1342, eu converto o julgamento em diligência para que a digna promotoria tome as providências necessárias para esclarecer as dúvidas referidas, notadamente junto ao CAEX, lá vamos lá para o 6º laudo, infelizmente, se acolhido esse voto, junto ao CAEX e à municipalidade. Com a obtenção das informações, reabre-se a digna promotoria de justiça, nos termos do artigo 103 da resolução mencionada, a oportunidade para reapreciar o caso, mantendo sua posição favorável ao arquivamento ou adotando outra que lhe pareça mais adequada. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Salles.
eu indago se algum conselheiro deseja pedir algum esclarecimento, alguma coisa, podemos passar para a votação. Bom, com a palavra o doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu vou pedir vênia aqui ao doutor João Machado de Araújo Neto, e não obstante o teor do substancioso voto que ele lançou, me parece que para que seja dirimida qualquer dúvida, a providência que está sendo indicada pelo doutor Saad Maslum, ela me parece mais razoável, ou seja, a conversão do julgamento em diligência, a realização de novas diligências, e a partir daí nós teríamos uma situação mais concreta que permitiria ou insistir no arquivamento ou, eventualmente, rejeitá-lo com a promoção da competente ação. Então, eu vou pedir vênia ao relator inicial e eu acompanho o voto, o excelente voto do Dr. Saad Maslum. Obrigado, doutor Ponte. Com a palavra, o doutor Antônio Calil Filho. Eu ouvi atentamente as ponderações do conselheiro Saad, mas eu também vou pedir vênia para votar com o relator, doutor João Machado. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, a doutora Tatiana Vigiane Bicuda. Também ouvi atentamente o doutor Saad, mas também peço vênia para votar com o relator. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Presidente, muito obrigado pela palavra concedida. Eu quero dizer aqui que essa questão me parece deva ser analisada não só sob o prisma da legislação urbanística e de habitação do município de Jacareí, mas da perspectiva da pessoa com deficiência, porque uma rampa com inclinação de 10% se traduz numa verdadeira barreira arquitetônica e inviabiliza a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A situação muito bem descrita pelo conselheiro Saad Maslum, agora aqui apresentada, me parece espancar qualquer dúvida, no sentido de que a inclinação que antes era de 2% passou para 10%, caracterizando isso, sim, uma inviabilidade de locomoção das pessoas que se servem de cadeira de rodas. Para além disso, me parece que houve a construção de uma barreira, algo de concreto, logo no final da rampa. E é de se indagar se o procedimento conta com alguma fotografia, porque se contar, essa fotografia por si só já é reveladora de uma barreira arquitetônica que inviabiliza a acessibilidade. Isso, por si só, no meu juízo, já recomenda a rejeição do arquivamento, né? Portanto, eu, com todas as vênias do estimado e digníssimo relator, quero dizer aqui que acompanho o voto divergente apresentado nesta oportunidade pelo nobre conselheiro Saad Maslum, porque outra posição não me parece razoável que não a de determinar o retorno à origem e aguardar que o CAEX, na sua sexta oportunidade, apresente o sexto parecer técnico, abordando agora a primeira vez. Antes, os outros 5 me parece que não abordaram, abordando a questão de acessibilidade da pessoa com deficiência, porque estamos diante de um espaço territorial ocupado por um posto de gasolina, portanto, uma área bastante razoável, e que está, assim, inviabilizando o trajeto, a circulação de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Portanto, aqui eu quero cumprimentar o conselheiro Saad Maslum pelo seu voto brilhante e a ele aderir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Com a palavra, o doutor Pedro Jesus Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. Confesso que eu me sinto extremamente desconfortável em trancar uma investigação iniciada por um colega. Mas confesso também que eu me sinto muito à vontade em determinar a continuidade de uma investigação. Até porque investigar, apurar, faz parte da nossa essência. É certo que não vamos
determinar irresponsavelmente uma investigação sem justa causa. Mas esse não é o caso deste procedimento. O conselheiro Saad, em seu brilhante voto, explicativo, detalhado, pormenorizado, apresenta inúmeros argumentos que indicam a necessidade da conversão do julgamento em diligência. Por isso, eu peço vênia ao doutor João, em que pese o seu brilhante voto, acompanhe o voto divergente, que converte o julgamento em diligências pelas razões já expostas. Obrigado, doutor Giuliotti. Eu inicio cumprimentando o relator, o doutor João Machado de Araújo Neto, né? Mas analisando o voto divergente do doutor Saad Maslum, eu vejo que a divergência dele se deu em razão de dúvidas fundadas e perfeitamente explicadas, né, detalhadas. A gente percebe que o doutor Saad fez uma análise bastante apurada do caso e levantou algumas dúvidas, necessidade de serem feitos alguns esclarecimentos técnicos que poderão redundar novamente no arquivamento, já acolhido pelo doutor João. Né? Mas é importante que esses esclarecimentos sejam feitos. Então, por essa razão, eu voto com o doutor Saad Maslum. Doutora Tatiana, como que fica a votação? Ficaram 3 votos a favor de manutenção do arquivamento, e doutor Bonilha, doutor Saad, doutor Giuliotti, o senhor e o doutor Ponte, 5 votos a favor de retornar para diligências. Então, por maioria de votos, venceu o voto do dissidente, do voto vista, retornando os autos para diligências. Muito obrigado. Então, com isso, eu devolvo a presidência ao doutor João Machado. Muito obrigado, doutor Jurandir Mansura. Vamos dar, então, prosseguimento à nossa pauta, à nossa extensa, longa pauta. Mas parece que não terminou, doutor. Agora terminou, não tem mais. Terminou? Terminou. Eu fome. A pauta foi finalizada agora. Então, os votos dos relatores foram devidamente analisados pelos conselheiros, tanto pelo pleno como pelas turmas, que decidiram acolher os votos dos relatores. Então, eu quero registrar que todos os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Doutora Tatiana, a próxima sessão, a próxima semana? Próxima semana, terça-feira. Pois não. Então, eu agradeço a presença de todos, desejando uma ótima e saudável semana, e até terça-feira que vem, Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, Tchau, boa noite a todos. Boa Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, cansou hoje. Hoje foi muito puxado.